Voltamos. Viu como foi rapidinho? Eu espero que tenha dado tempo. Aqui deu tempo. Então, vamos continuar com a nossa aula, analisando várias cartas hoje de todos os tipos que vocês possam imaginar aí na cabecinha de vocês. E ao longo da semana vocês vão ver muitas cartas de leitor. Às vezes as mesmas, mas trabalhando outras habilidades, beleza? Então vamos aqui para a nossa carta. Você aí de casa, quando viu, deve ter localizado isso aqui. Aqui nós temos o quê? Local e data. O leitor teve o cuidado de colocar aí como se ele estivesse escrevendo uma carta pessoal. O conteúdo é diferente. Então, aqui nós temos local e data. Depois, de uma maneira bem formal, a gente tem o vocativo. Prezado senhor Silva. Nós já estudamos em carta pessoal que quando se inicia a carta dessa forma, com o prezado, a gente já tem aí um tom mais formal dentro da carta, tá, gente? É diferente de oi, tudo bom? Fiquem ligados nisso. Aqui a gente tem a introdução. Nesse momento, o leitor que está escrevendo, ele diz que é leitor assíduo da revista e primeiro agradece o benefício que a revista traz, mas vai tratar de uma matéria em específico que vem proporcionando bem-estar e saúde para a família dele, tá? Aqui ele desenvolve, é o desenvolvimento, falando sobre essa matéria, que é a matéria que falou de excesso de sal na alimentação e que gostou bastante, porque eles utilizavam muito sal mesmo há muito tempo, eram acostumados a fazer isso. Aqui nós temos aí já a conclusão. E dentro da conclusão, como a gente estudou lá atrás, ele já faz uma sugestão. Conclui dizendo que eles começaram a ter esse hábito de colocar menos sal na comida, mas estão achando muito difícil fazer isso, porque as receitas que utilizam nenhum sal ou pouco sal são escassas e sugere para a revista que eles comecem a ter uma parte na revista de receitas que utilizem menos sal. Depois, ele se despede com o atenciosamente e assina a carta Edmundo. Então vamos para as questões? Fica bem mais fácil quando a gente faz essa interpretação antes de ir para as questões. A gente já sabe as respostas. Vamos ver. O gênero do texto é... Bom, essa pergunta sempre é mais fácil para vocês, porque é o gênero que a gente está estudando, mas vamos analisar. Ele é editorial, pois o autor defende um ponto de vista do veículo de informação? Bom, o autor defende um ponto de vista, mas não é um editorial. Carta pessoal? O autor-leitor deixa seu ponto de vista sobre uma matéria veiculada? Carta pessoal, ela não é assim. A carta pessoal é de fórum íntimo e fala de coisas pessoais, geralmente para pessoas que a gente conhece e convive. Carta do leitor, pois o autor do texto dialoga com o leitor e tem todas as características do gênero em relação à estrutura também. Será que a letra C ou letra D? Artigo de opinião, a gente nem termina a leitura, porque não é um artigo de opinião. Então, você aí de casa marcaria que letrinha? Exatamente, a letra C, que é carta do leitor. Esse é o nosso gênero, tá? Vamos para a próxima questão? Qual a finalidade da carta do leitor acima? A carta que a gente acabou de ler, qual a finalidade dela? Vamos ver. É criticar os artigos da revista e excluir receitas? A gente viu que ele pediu receitas, então como que vai excluir receitas? Aqui a gente já elimina essa aqui, né? É eliminada. Mostrar que os artigos são ruins e as receitas também? Outra eliminada. Porque ele foi elogiando a revista, dizendo que os artigos são bons e contribuem para a melhoria da saúde da família dele. Elogiar os artigos da revista e criticar as receitas? Bom, aqui tá tudo ok, né? Mas aqui a gente elimina. Não criticou receita, ele pediu receitas. A letra D, elogiar os artigos da revista, muito bem, e solicitar receitas. Então, aqui a gente encontra a finalidade da nossa carta, tá? Foi com esse objetivo que ela foi escrita, beleza? Então, vamos passar para o próximo. A linguagem predominante no texto é... O que eu falei para vocês no início? Como foi que começou a carta? Prezado senhor Silva. Ela já começou com um tom mais
formal. E a gente encontra essa resposta na letra C. Muito bem. E eu tenho certeza que você aí de casa tirou de letra, que é formal. Vamos para nossa próxima carta. Quero que vocês prestem atenção, ouçam a minha leitura, porque o texto ficou um pouquinho menos nítido, devido a ser bem antiga a carta, tá? Então vamos lá. Terminal. Até quando os acessos aos pontos de embarque e desembarque dos ônibus no terminal rodoviário João Goulart, em Niterói, continuarão a serem ocupados por ambulantes? Isto só atrapalha mais ainda o ir e vir dos passageiros. Como se bastassem, ainda existem pontos para servir a mais de uma linha independente. Qual a solução para isto? Cada dia que passa está mais difícil de suportar este terminal. Será que vão esperar mais pessoas ficarem doentes devido ao estresse por motivo desta desordem para depois tomarem alguma providência? Maurício de Souza Gerhard. Bom, gente, vamos lá. Essa carta, ela, logicamente, foi escrita, como vocês podem ver aí, o que motivou ela ser escrita foi o acesso aos pontos de embarque e desembarque do ônibus do terminal rodoviário João Goulart, em Niterói, tá? Porque eles estavam sendo ocupados por ambulantes. O fato de eles estarem sendo ocupados por ambulantes estava gerando uma desorganização e estresse nas pessoas que muitas vezes não conseguiam nem pegar o seu veículo de locomoção por conta dessa bagunça, tá? Aqui a gente tem um título, a introdução que eu acabei de mostrar, ele desenvolve essa introdução e termina com um questionamento, tá? Assina a carta e não tem uma despedida aí, tá? Vamos para as questões? O que desencadeou a produção da referida carta foi: A. O embarque e desembarque dos passageiros? Foi só isso? Não. Porque se fosse, estava normal o embarque e desembarque dos passageiros. O estresse dos passageiros no terminal rodoviário? O estresse já foi uma consequência do que desencadeou a motivação para escrever a carta, tá? C. O excesso de ambulantes no terminal rodoviário João Goulart? O que vocês acham? Será que a letra C? Pensa um pouquinho aí em casa. Ou a falta de atendimento dos responsáveis no momento do embarque? Em momento nenhum na carta ele mencionou o que está na letra D, mas ele falou o que está na letra C. O excesso de ambulantes no terminal rodoviário João Goulart. Isso foi que desencadeou essa carta, tá bom? A escrita dessa carta. A finalidade do texto o que desencadeou foi isso. Mas para quê? Qual o objetivo? Foi narrar um fato marcante, esclarecendo o conflito e enredo da história? Não estamos aqui em uma narrativa que tem essa questão do conflito, enredo e desfecho, tá? Expor uma situação com fatos e argumentos para incentivar uma tomada de decisão? Promover um produto ou uma ideia para a imprensa na qual foi publicado o texto? Não, isso não é propaganda, tá? Não é publicidade. Obrigar os governantes a tomarem uma decisão de relevância pública? Também não, porque o fato dele escrever a carta não vai obrigar. Mas expor a situação com argumentos bem plausíveis vai incentivar uma tomada de decisão por pessoas e autoridades. Então, a letra B é a finalidade dessa carta, beleza? Vamos ler agora as cartas abaixo e em seguida a gente vai preencher um quadro muito importante, tá? Eu trouxe aqui 2 cartas para vocês. Contra o Cocá de Brau. Vamos ler. Sou fã de Carlinhos Brau, enquanto talentoso compositor e músico, mas não concordo com o fato de apresentar-se com um cocar de índio, enquanto se diz autêntico representante de sua etnia. Uma cabeleireira rastafari lhe cairia melhor. José Francisco de Carvalho, Salvador, Bahia. Bom, o José Francisco de Carvalho se posicionou contra o cocá e escreveu isso a uma revista ou a um jornal, tá? A gente não trouxe o suporte aqui para vocês. E ele escreveu para a revista. Agora vamos para a segunda carta, o Cocá de Brau. Meu caro José Francisco de Carvalho, autor da crítica ao Cocá de Carlinhos Brau, publicada ontem, 22/1, nesse espaço. Nada contra o seu ponto de vista, mas vale uma ressalva. Gosto do Brau por ser ele um grande artista e representar tão bem, do meu ponto de vista, a nossa etnia. O uso do cocá, apesar de ele ser negro e usar dreadlock, é uma maneira de representar sua origem.
O Brasil é um país miscigenado e penso que negros e índios convivem em nossa história. Luiz Alberto Rossi, Salvador, Bahia. Bom, essa carta claramente é uma resposta. E eu tenho que falar para vocês também que existem respostas à carta de leitor dentro da revista. As pessoas que recebem a carta, elas publicam também a resposta, tá bom? Então vamos lá as questões. Aqui a gente vai preencher esse quadro de a quem a carta se destina e qual o tema da carta, que é a nossa habilidade, lembram? Então vamos lá, lembrando que a carta 1 é a que se posiciona contra e a carta 2 é a resposta. Vamos lá. A quem a carta 1 se destina? Aos leitores do jornal. É um jornal e ela se destina aos leitores do jornal como um todo e ao próprio jornal. A carta 2, ao leitor José Francisco de Carvalho e aos leitores do jornal. Por que em específico a José Francisco de Carvalho? Porque foi ele o autor da crítica. Então a resposta é direcionada para ele, mas todo mundo que é leitor do jornal vai ler, logicamente, a resposta, tá? E o tema da carta 1, qual é o tema? Bom, fala sobre o uso do cocá pelo artista, criticando-o pelo fato de ser negro e não índio. E o tema da carta 2 fala sobre o uso do cocá pelo artista, criticando o leitor pelo que escreveu e apresentando um argumento contrário ao dele. Por isso que as cartas do leitor, elas são cartas carregadas de subjetividade, porque vejam aí, são duas opiniões diferentes sobre o mesmo fato, o mesmo tema, tá? Então vamos lá. Prosseguindo, todos contra a dengue, nossa próxima carta. Prezado editor da revista CHC, olha, bem formal e se direcionando ao editor da revista. Achei a publicação Fora Dengue genial, pois traz informações importantes sobre a doença de forma clara, orientando como o cidadão comum deve proceder no combate aos focos transmissores da dengue. São ações simples que podem ser tomadas em casa por qualquer pessoa. Gostaria que para as próximas edições fossem introduzidas maneiras sobre como combater outras doenças, também que fossem de interesse de todos, assim como Zika, gripe A, etc. Da mesma forma atrativa como fizeram na publicação Fora Dengue. Atenciosamente, Conceição Souza, Rio de Janeiro. Então, vocês percebem aqui nessa carta que ela iniciou elogiando uma matéria, que é a matéria Fora Dengue. Deu os argumentos que a fizeram elogiar e fechou a carta dando uma sugestão, que a mesma coisa fosse feita com outros tipos de doenças, beleza? Aqui a gente tem o título. No início aqui a gente tem a introdução, como eu já disse a vocês, ela desenvolve com argumentos e fecha dando uma sugestão, beleza? Aqui a gente tem o quê? Isso mesmo, a despedida. E no final, a assinatura. Quando a gente terminar essa revisão, todo mundo aqui vai estar craque em escrever uma carta do leitor. Acho que eu vou até pedir para vocês escreverem para os professores de vocês. O que vocês acham? Bacana, não é? Nossa primeira questão. Qual o tema do texto que acabamos de ler? Todos contra a dengue é o tema que tem lá no título, não é? B. Como combater outras doenças? Ainda não. Isso foi a sugestão que ela deu para outras matérias. Comentar sobre a Covid-19? Isso aí está totalmente fora de questão, a resposta super errada que tem aqui dentro, né? D. Comentar a reportagem Fora Dengue. A gente fica A e D. Bom, não é a letra A, gente, todos contra a dengue, porque esse era o tema da matéria. Agora a gente está na carta do leitor, é bom não confundir, que é comentar a reportagem Fora Dengue, beleza? Então, estejam sempre atentos para isso, tá? A gente pode confundir o tema da carta com a reportagem que o leitor está querendo aí elogiar ou criticar dentro da carta, beleza? Próxima carta, cobras, também da CHC, que está ganhando aqui dentro da nossa aula. Oi, pessoal da CHC! Vocês viram aí como está assim algo menos formal, uma linguagem mais simples? Eu me chamo Nilson Paulo, tenho 11 anos e sou louco pela revista. Eu e meu irmão adoramos a CHC. Gostaríamos que vocês publicassem uma matéria falando sobre as várias espécies de cobras que existem. Não se esqueçam de publicar minha carta, por favor. Nilson Paulo,
Paracambi, Rio de Janeiro. A resposta: olá, Nilson. Publicamos um artigo sobre cobras na CHC 126. Confira. E vocês que são leitores da CHC sabem que ela vem com números, né? A 126 é só você colocar lá na internet que você encontra. E tá gratuito na internet, beleza? Qual a finalidade desta carta? Dar uma opinião ou sugestão à revista. Foi a finalidade. Ele elogiou e deu essa sugestão, essa opinião em relação à matéria específica, beleza? Agora vamos para essa próxima cartinha aqui. Veja o que as leitoras do site Ciência Hoje das Crianças escreveram sobre uma matéria lida. Essa matéria foi publicada em 28/6/2018. Cerrado. Olá, tudo bem? Achamos legal o texto sobre o cerrado. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores baixas e que tudo lá é meio seco. As árvores não têm muitas folhas e o sol é forte, mas o céu é azul. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Maria Eduarda, Thalita, Giovana e Mirelle, Jarinu, São Paulo. A resposta da revista: oi meninas! Agora que a CHC é digital, vocês podem fazer uma busca e encontrar tudo o que precisam. Procurem sobre a Amazônia e vocês terão uma surpresa. Bom, gente, aqui vocês viram uma carta ao leitor e uma resposta à carta e ao leitor, beleza? Então, várias meninas se juntaram e fizeram essa carta. O que a gente vai abordar aqui? Vamos lá. Aqui a gente tem aqui como se fosse uma manchete, tá? Anunciando a carta das meninas, tá? Aqui a gente tem, e vocês percebem aqui, ó, que é um site, Ciência Hoje das Crianças, também quero frisar isso, beleza? Além de revista, é um site. As meninas, as autoras da carta, Maria Eduarda, Thalita, Giovana e Mirelle, tá? Aqui a resposta à carta delas. Qual a pergunta? Qual o assunto do texto? O que vocês acham que é o assunto do texto? Aqui sim, a gente tem no título o assunto. O assunto é cerrado, que está no título, mas porque elas estão falando sobre o que elas aprenderam com o cerrado. Então, ela se baseia aí no título, que é cerrado. Esse é o assunto do texto, tá? Qual é a finalidade do texto? Que é diferente. A finalidade é comunicar as opiniões e sugestões das leitoras ao texto publicado. Elas comunicam que gostaram muito, o que aprenderam sobre Cerrado e sugerem aí uma matéria específica sobre Amazonas, que já existe até e elas vão só se deleitaram lendo, né? Vamos para a próxima, Encantada. Aqui eu quero mostrar para vocês sobre a estrutura e tudo que a gente aprendeu aqui, até aqui, sobre carta de leitor. Vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Diz aí em casa, o que a gente tem aqui? O título, Encantada. E aqui a gente tem o quê? Você de casa já está dizendo, né? Ó, vocativo e introdução. Olá, galera da CHC. É um vocativo. Ela vai aí, de uma maneira mais descontraída, falar com o pessoal da CHC, direcionando aí com quem que está conversando, tá? Aqui a gente tem o desenvolvimento, tá? Eu adoro as revistas que vocês publicam, ainda mais das reportagens sobre dinossauros. E aí vai desenvolvendo. Tenho 13 anos, fiquei muito encantada com todas, parabéns. Aqui é a conclusão. Eu gostaria de que vocês publicassem sobre contos de fadas. E aqui a despedida, um abraço para a Diná, o Zíper e o Rex, que são os personagens da revista. Vocês têm que conhecer, gente, são maravilhosos. Aqui a assinatura, Gliceia da Silva Nery, Seabra, Bahia. E a finalidade dessa carta é construir um diálogo, se comunicar com alguém, tá? E tem a resposta também. Olá, publicamos algumas matérias sobre contos de fadas. Faça uma busca em nossa página na internet. Diná, Rex e Zíper mandam um abraço. Ele também se despediu, tá, gente? Nessa aqui. Entenderam? Conseguiram visualizar o que eu quero explicar para vocês, que eu quero que vocês entendam e revisem? Então, vamos lá. Agora,
vamos para a hora da fluência. A professora ou o professor de vocês vai disponibilizar esse texto na plataforma e vocês vão fazer a leitura silenciosa primeiro desse texto. Vocês lembram que na sala de aula, presencialmente, a gente diz, vamos fazer a leitura silenciosa. E tem aqueles alunos que insistem em abrir a boquinha e ficar todo mundo junto fazendo esse barulho. A leitura não fica silenciosa, porque é uma leitura só com os olhinhos de vocês. Então, vocês vão fazer essa leitura e depois vocês façam a leitura em voz alta, bem devagar, para vocês irem sentindo tudo que vocês leram com os olhinhos, como a gente pronuncia, quais são os fonemas, beleza? A leitura diz assim: sou uma aluna do 8º ano, grande leitora estudiosa, adoro estudar e adoro ler. É claro que ler não é mais importante que estudar. Os dois são quase igualmente importantes. Só que acho que estudar ainda é mais importante. Retiro o que disse. Lendo, adquirimos conhecimentos que nos serão tão úteis no futuro quanto um estudo. Então, um engloba o outro. Mas não dá para estudar sem ler. E, no entanto, dependendo do que se lê, dá perfeitamente para se ler sem estudar. E há estudantes, muitos infelizmente, que não conhecem o prazer de uma boa leitura. Quando você tem prazer em ler, até para estudar, que as pessoas dizem que é uma obrigação, e eu tenho batido nessa tecla aqui com vocês, desde que iniciamos, que não é uma obrigação, tem que ser um prazer, elas se acostumam e estudar não fica mais sendo obrigação, fica sendo um prazer, porque ler é um prazer. Quando você lê, consegue compreender o que você está lendo, se torna prazeroso. Mas aqui é a hora da fluência e vocês vão fazer como eu falei. Primeiro a leitura silenciosa, depois uma leitura para vocês ouvirem o que em silêncio vocês leram, tá bom? E agora vamos de para casa. Vamos lá? Qual é o para casa de hoje? Bom, hoje o para casa não está em livro. Para casa hoje é uma xerocopiada, uma fotocopiada, que quem tem acesso à internet direitinho, ao Mob Família, vai ter disponibilizado na plataforma. Quem não tem, com certeza vai à escola, pegar essa fotocopiada com seu diretor, sua diretora, e vai responder em casa, depois devolve para a escola. Ela é fotografada e enviada aos professores de vocês para eles fazerem a correção, tá bom? Leia a carta de leitor e responda as questões de 1 a 4. Agradecimento. Venham manifestar os agradecimentos da Justiça Eleitoral de São Paulo a esse importante veículo de comunicação pela valiosa colaboração prestada durante os trabalhos de preparo, realização e apuração das eleições de outubro no Estado. Graças ao apoio dos jornais, revistas e das emissoras de rádio e televisão, informando e orientando o eleitorado, foi possível assistir a mais uma demonstração de ordem e civismo do povo de São Paulo nos 2 turnos das eleições. Paulo Henrique Barbosa Pereira, presidente do TRE São Paulo. Bom, qual a finalidade do autor da carta ao escrevê-la? Vocês viram aí que o autor é o Paulo Henrique Barbosa Pereira e que ele é o quê? Presidente do TRE. O cargo dele é presidente do TRE. Olha uma dica aí para vocês na hora das respostas. E lendo a carta novamente em casa, vocês vão descobrir, eu não vou dizer para vocês, porque como é que eu vou testar que vocês aprenderam tudo que eu expliquei aqui, né? Então, vocês vão descobrir a finalidade, qual o objetivo do Paulo Henrique Barbosa ao escrever essa carta. Ele teve um objetivo. Descubram lendo a carta qual foi. Qual assunto a carta trata? É diferente a finalidade do assunto, vocês viram aqui também. Então, está tratando de qual assunto essa carta? Voltem lá, leiam bastante, descubram que assunto. 3. Quem colaborou para que acontecesse mais uma demonstração de ordem e civismo do povo de São Paulo? Percebam que essa pergunta está lá no texto. Ela está, vocês vão ter que procurar que ela está explícita no texto. Então, procurem e escrevam aqui na 3ª questão quem foi que colaborou para que essa demonstração de ordem e civismo do povo de São Paulo acontecesse. E 4ª, quem é o autor da carta, que eu já disse aqui para vocês, eu dei aqui essa dica para vocês, bem direta. E qual cargo ele exerce? Lá na assinatura da carta está dizendo, tá, gente? Voltando aqui, eu quero que vocês percebam que nós temos um título, nós temos uma introdução, desenvolvimento
uma conclusão dentro dessa carta. O que é que faltou? Faltou aqui o vocativo e faltou a despedida, certo? Mas não deixa de ser uma carta de leitor. E também não deixa de ter todas as informações que as questões estão pedindo para vocês, beleza? E agora é hora, mais do que nunca, de valorizar o quê? As amizades e conhecimentos adquiridos até aqui. Como que a gente vai valorizar essas amizades e conhecimentos adquiridos até aqui? Bom, a gente vai elogiar, a gente vai dar o devido valor. Quando a gente voltar presencialmente, a gente não vai beliscar o coleguinha, ficar fazendo o coleguinha ficar chateado, zangado, brigar. Lembra daquelas brigas que vocês tinham, que a gente tinha que separar? Então, essas brigas aí, elas têm que acabar. A gente tem que valorizar essas amizades e valorizar quem está com a gente todo dia, nosso papai, nossa mamãe, tá bom? Então, eu espero que vocês, com esse afastamento, tenham percebido a importância que cada um tem na vida de vocês. E agora a gente vai terminar essa aulinha. Eu vou pedir que vocês respondam essa atividade, seja ela fotocopiada ou na plataforma. Enviem para os professores de vocês, porque eles estão esperando, ansiosos para corrigir e ver se vocês realmente aprenderam para tirar uma nota excelente na prova, tá bom? Não deixem de usar máscara, tá todo mundo se vacinando, mas ainda não é a população inteira. Usem máscara, álcool em gel, tá, gente? E se cuidem. Até amanhã. Tchau, tchau.